Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético gerado pela corrente elétrica. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dois fios dispostos, como indica o gráfico a seguir, determinam as 4 regiões do plano. Em qual ou quais regiões as correntes elétricas I' e I2' podem produzir campos de intensidade nula? Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que a regra da mão direita, ela vai dar para a gente a direção e o sentido do campo magnético. Veja bem, normalmente, quando a gente vai usar a regra da mão direita, o dedo do joinha, ele sempre vai apontar para a direção em que a corrente elétrica está indo. E os demais dedos da mão, eles vão representar exatamente a direção do campo magnético. Porque quando você vai pegar o fio, por exemplo, o condutor, ou uma caneta como exemplo, e você coloca o dedo do joinha para cima, ao fechar a mão para pegar esse condutor, os seus dedos, eles exatamente vão fazer esse movimento aqui para você abraçar o fio condutor. Então, quando a corrente elétrica está nessa direção, a direção do campo magnético é essa aqui. A mesma coisa acontece quando a corrente elétrica está para baixo. Uma coisa importante aqui é que quando a gente faz esse processo com a mão direita, a gente representa o ponto aonde as correntes elétricas, o campo magnético está entrando na folha do papel e saindo na folha do papel. Então, quando você vai pegar o condutor, nota que os seus dedos eles vão entrar nesse lado do condutor e sair desse lado do condutor. Para a gente determinar numericamente o campo magnético, a gente usa essa relação, que é μI divididos por 2πd, onde esse μ aqui é a permeabilidade do meio, I é a corrente elétrica e D é a distância do centro do condutor até o campo que a gente está calculando. Uma coisa aqui que você pode fazer para não confundir ou para não ter mais dificuldade em representar quando o campo está entrando ou saindo, é só você pensar numa flecha. Olha só como é que fica interessante. Quando você olha a flecha ela é mais ou menos assim, né? Você tem aquelas aletas atrás e tem a ponta da flecha. Imagina o seguinte, se você estiver olhando a flecha de ponta, pela ponta, você vai notar a ponta da flecha. Essa ponta da flecha significa que o campo está vindo na sua direção. Então, eu posso dizer que desse lado aqui, o campo está o quê? Saindo. E se você olhar a flecha pela parte de trás, você vai ver o quê? As aletas da flecha. Então, ela vai estar se afastando de você. Então, eu posso dizer que quando eu tiver essa representação, o campo está entrando na folha do papel. Beleza? Como a corrente elétrica aqui ela está descendo, está para baixo, e a gente vai usar a regra da mão direita, veja bem, aponta o dedo polegar para baixo, o dedo do joinha para baixo. E aonde que vai estar entrando os seus dedos? Os seus dedos estarão entrando aqui e saindo aqui. Então, aqui o que a gente vai ter? Entrando aqui e saindo aqui. Agora, quando ela está para o lado de cá, veja bem, o que a gente vai ter? Entrando aqui, saindo aqui. Certo? De novo, entrando aqui, saindo aqui. Só que na questão, ele quer saber aonde os campos são nulos. Para os campos serem nulos, a gente vai ter o quê? A mesma configuração,
nesses dois lados. Então, nota o seguinte, ó. Saindo, entrando, aqui tem campo. Saindo, entrando, aqui tem campo. Aqui só está saindo, aqui só está entrando. Então, aqui não tem campo, aqui não tem campo. Então, qual seria a resposta? O 2 e o 4, que é o local onde a gente tem o campo elétrico nulo. Beleza?